Você já se perguntou se Deus realmente está ouvindo sua oração quando você ora deitado? E se eu te dissesse que, segundo a Bíblia, orar dessa forma pode revelar algo profundo e até perigoso sobre o seu estado espiritual? Este vídeo não é um julgamento, mas um alerta, um chamado urgente para quem tem levado a vida espiritual com indiferença, achando que qualquer forma serve para falar com o Altíssimo. A Bíblia pode não dizer diretamente não ore deitado, mas as consequências da irreverência na oração são reais e podem estar afastando você da presença de Deus sem que perceba. Fique comigo até o final, porque esta mensagem pode salvar sua alma de um engano sutil, mas mortal. Se você sente que Deus está falando com você desde agora, então não fique em silêncio. Deixe o seu like, porque isso mostra que essa mensagem está alcançando quem precisa. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que fortaleça sua fé e desperte seu espírito. Aqui, nós falamos de verdades espirituais que muitos têm medo de tocar. Não é entretenimento, é preparação para a eternidade. Se você leva Deus a sério, clique agora em inscrever-se. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um despertar espiritual urgente. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários com fé e ousadia: Senhor, eu quero te buscar com reverência. Ensina-me a orar com temor e verdade. Não escreva apenas por escrever. Escreva como um ato de fé. Escreva como quem está clamando ao céu. Quando você declara isso publicamente, o inferno treme, porque você está se posicionando diante de Deus. Não fique calado. Escreva, testemunhe e compartilhe o que o Espírito Santo falou com você hoje. A Bíblia não proíbe diretamente a prática de orar deitado, mas ela nos mostra algo ainda mais profundo. Deus observa o coração, sim, mas também olha nossa postura, nossa entrega e nossa reverência diante dele. E isso inclui como nos colocamos fisicamente quando falamos com o Criador do Universo. Pense por um momento, se você estivesse diante de um rei humano, um presidente, uma autoridade máxima, você se deitaria na cama, de qualquer jeito, e falaria com ele como se estivesse prestes a dormir? Claro que não. Mas com Deus, o Rei dos Reis, muitas pessoas fazem exatamente isso. E acham normal. Mas a Bíblia adverte sobre a frieza espiritual, a preguiça e a falta de temor. Em Hebreus 12:28, está escrito: Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Será que orar deitado, com a mente cansada, prestes a dormir, demonstra esse temor? Não se trata de religiosidade. Não é sobre regras. É sobre o coração e a atitude com que nos aproximamos de Deus. Jesus, nos momentos mais profundos de oração, se ajoelhava. Em Lucas 22:41, no Getsêmani, a Bíblia diz: E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. O Filho de Deus, em angústia, se ajoelhou. Ele se prostrou. Ele se entregou. E nós? Oramos deitados como quem apenas cumpre uma rotina antes de dormir? Não estou dizendo que Deus rejeita a oração feita na cama, especialmente em momentos de enfermidade, cansaço ou dor. Deus conhece tudo. Mas quando isso vira um hábito, uma rotina preguiçosa, uma forma relaxada de lidar com o sagrado, então sim, há um perigo espiritual. Talvez você esteja perdendo intimidade com Deus não porque ele se afastou, mas porque você tem se deitado espiritualmente. Deus está chamando você para se levantar, literalmente e espiritualmente. Quando o corpo está relaxado, a mente também relaxa. E quando a mente relaxa demais na oração, a alma corre o risco de se desconectar da presença de Deus. Esse é o perigo sutil de orar deitado. Não é o ato em si, mas o que ele pode refletir sobre a sua postura interior. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que entenderam o peso e a seriedade de estar diante do Senhor. Veja Daniel, por exemplo. Mesmo ameaçado de morte, ele não deixou de orar 3 vezes ao dia, ajoelhado, voltado para Jerusalém, como está escrito em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus. Essa não era apenas uma tradição, era um reflexo da sua reverência. Ele dobrava os joelhos porque seu coração estava dobrado diante de Deus. Agora pense, será que nossas orações deitadas, entre um bocejo e outro, cheias de distrações e cansaço, estão sendo feitas com esse mesmo espírito de entrega? A posição do corpo pode revelar a disposição da alma. Quando nos ajoelhamos, quando nos prostramos, estamos dizendo com nossos atos: Senhor, Tu és maior. Eu me rendo.
Já quando nos deitamos, especialmente por comodismo, podemos estar dizendo: vou orar, mas do meu jeito, quando for conveniente, como eu quiser. Isso é sério. E é por isso que este vídeo é um alerta. Deus está nos chamando para subir mais alto, para uma vida de oração mais profunda, mais viva, mais cheia do Espírito. E isso começa com atitudes simples: levantar-se, ajoelhar-se, buscar com intenção. O perigo maior de orar deitado não é apenas a postura física, mas o que ela revela sobre o estado da nossa alma. Muitos cristãos caíram em uma armadilha silenciosa: a rotina. Oram de forma automática, repetitiva, sem fogo, sem urgência e, o pior, sem vigilância. Começam orando e terminam dormindo. Isso é só cansaço? Ou é o início de um sono espiritual? Em Mateus 26, 40-41, Jesus encontra os discípulos dormindo em um momento de oração intensa e diz: Então, voltou para os discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa palavra ecoa até hoje. A carne quer descansar, mas o espírito precisa estar alerta. E quando você se rende ao conforto de orar deitado como regra, você abre espaço para a fraqueza tomar conta da sua vida espiritual. É exatamente aí que o inimigo entra. Ele não precisa tirar sua fé, basta fazer com que ela esfrie. Basta adormecer seu espírito. E uma das formas mais sutis é transformar a oração em um ritual sonolento, feito deitado, sem força, sem clamor, sem conexão. Não é coincidência que muitos dormem no meio da oração. A posição física influencia a mente, e a mente influencia o espírito. Satanás sabe disso. E é por isso que ele quer te manter orando deitado, distraído, fraco, apagado. Você está conseguindo orar com fervor deitado na cama? Está realmente tocando o céu ou apenas repetindo palavras até o sono vencer? Deus está dizendo hoje: desperta, tu que dormes. Efésios 5,14. Levante-se, reacenda a chama, mude sua postura, mude sua guerra espiritual. Você não foi chamado para ser um cristão morno. Você foi chamado para ser uma tocha viva. Há momentos em que orar deitado é compreensível, quando estamos doentes, extremamente cansados ou fisicamente limitados. Deus vê isso. Ele não é um tirano que exige força onde não há. Mas há uma diferença entre limitação e comodismo, entre fraqueza e rebeldia silenciosa. A verdade é que muitos evitam encarar esta orar deitado, por hábito e conveniência, pode ser um sinal de desobediência disfarçada. Porque no fundo, sabemos o que devemos fazer. Sabemos que deveríamos nos levantar, ajoelhar, buscar com intensidade. Mas escolhemos o caminho mais fácil. Escolhemos agradar a carne. E a Bíblia é clara sobre isso. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. A carne quer o mínimo esforço. A carne quer o menor sacrifício. A carne quer orar deitada, em silêncio, sem lágrimas, sem confronto com o pecado. E se você está sempre cedendo a essa inclinação, mesmo tendo forças para fazer diferente, você está se afastando do Espírito sem perceber. É como Caim, que ofereceu a Deus qualquer coisa, enquanto Abel entregou o melhor. Deus rejeitou a oferta de Caim porque ela foi feita sem reverência, sem temor, sem entrega real. Gênesis 4:5 diz: mas para Caim e para sua oferta não atentou. Será que Deus tem atentado para suas orações? Essa é uma pergunta séria que precisa ser feita. Porque talvez você esteja orando há meses, pedindo respostas, clamando por direção, mas suas palavras não estão subindo, porque vêm acompanhadas de reverência, distração, sono e desinteresse. Não é Deus que está longe. É você que tem se deitado diante dele, quando deveria se prostrar. Deus está chamando você para a guerra espiritual. E soldados não oram deitados. Eles oram de pé, ajoelhados, de rosto em terra, com o coração queimando. É hora de despertar, endireitar o altar da sua vida e voltar a oferecer a Deus uma oração que ele não só ouve, mas recebe com prazer. Imagine-se, a partir de hoje, cada vez que você orasse, Deus se levantasse do trono para ouvir sua voz. Imagine que suas palavras não fossem mais vazias ou sonolentas, mas carregadas de poder, temor, reverência e fé. Sim, isso é possível, mas exige algo de você: mudança. Deus não está buscando cristãos perfeitos. Está buscando corações quebrantados, que se levantam da cama, ajoelham no chão e dizem com sinceridade: Pai, eu estou aqui, não por obrigação, mas porque eu te amo. É assim que os céus se abrem.
Em Tiago 5,16, está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas que tipo de oração é essa? Certamente, não é uma oração feita deitado, entre distrações, com a mente dividida e o coração ausente. É uma oração que fere a carne, mas fortalece o espírito. É aquela que você faz de madrugada, quando tudo dentro de você quer dormir, mas a alma grita: eu preciso falar com o meu Deus. Quando você ora com reverência, até o inferno sente. Demônios batem em retirada. Correntes são quebradas. Você não precisa gritar, mas precisa se entregar. Deus está esperando você se levantar, fisicamente e espiritualmente. Está esperando que você vá além da oração preguiçosa, além da oração automática, além da oração deitado. Você quer avivamento? Comece no seu quarto. Quer cura? Comece no chão, ajoelhado. Quer respostas? Comece com sinceridade, com lágrimas, com temor. Este vídeo não é uma acusação, é uma convocação. Deus está levantando intercessores, guerreiros, filhos que oram de verdade. E se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está falando com você. Não ignore esse chamado. Ele pode mudar o rumo da sua vida. Se essa palavra tocou seu espírito, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que confrontam, despertam e transformam. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se levantar espiritualmente. E antes de sair, assista este outro vídeo aqui no canal. Ele pode ser a continuação que Deus preparou para você hoje. Não durma com a alma fria. Levante-se, ore, queime, viva.